Nesse vídeo eu vou te contar coisas que ninguém te conta sobre TI. Primeira coisa que eu preciso te dizer, as empresas valorizam solução. É isso mesmo. A tecnologia da informação existe porque, acima de tudo, tecnologia é desenvolver novas soluções. Soluções que resolvem problemas. Com base nisso, a gente precisa entender quais são os erros que a maioria dessas pessoas cometem e que eu não devo cometer. O que é que muita gente faz? Primeiro ponto, foca apenas em aprender novas tecnologias. A onda agora do mercado é ser especialista em inteligência artificial. Tá todo mundo focando em se especializar em inteligência artificial, na criação de agentes de IA, automação. Eu entendo que você queira aprender novas tecnologias, mas esse não pode ser seu único foco. Muito pelo contrário. Você precisa ir além. Você não pode se apegar só ao surgimento temporal e atemporal dessas novas tecnologias. Muitas pessoas também cometem o erro de decorar linguagens e frameworks, ignorar o lado do negócio e não entendem o problema real do usuário, o problema real do utilizador, do cliente. E esses são erros que você não pode cometer. O que é que você precisa aprender? O que as empresas querem? As empresas querem profissionais que resolvem problemas reais, que geram valor para o negócio, que têm uma boa comunicação e uma visão estratégica e têm um pensamento orientado ao resultado. O que isso significa? Por exemplo, quando você for desenvolver um sistema, uma aplicação, desenvolver uma nova solução, você precisa entender o que o usuário quer. Você precisa entrar no mundo do usuário, entender qual o problema que ele tem e, com base nesse problema, o que é que você vai desenvolver para resolver essa dor, para resolver esse problema. Para isso, você precisa ter uma boa comunicação, ter empatia para ouvir o usuário, o cliente, o utilizador da aplicação que você vai desenvolver uma solução. O seu pensamento tem que ser orientado ao resultado. E que resultado é esse? Gerar valor. Gerar valor para o cliente, para o usuário, para o utilizador. Quando eu gero valor, eu resolvo problemas reais, problemas que as empresas olham e dizem assim: poxa, fulano resolveu um problema, me entregou essa solução e, de fato, resolveu minha dor, resolveu a dificuldade que eu tinha na minha operação. É isso que as empresas esperam de um profissional moderno dentro dessa era digital. Aí você pode dizer assim para mim: Luísa, então eu não preciso aprender inteligência artificial? Você precisa sim aprender essas coisas, mas você precisa ir além. Não fica só na página 2, como eu costumo dizer. Vai além, se aprofunda. Procura entender e trabalhar a sua comunicação para você ter um bom contato com o usuário, porque ele é a chave do negócio também. Ele vai ser o porta-voz do problema. E é esse problema que você vai trabalhar em cima disso para desenvolver uma solução pertinente e para gerar valor para esse usuário, para essa pessoa, para essa empresa que essa pessoa representa. Então, o seu pensamento tem que ser ir além. As empresas não contratam tecnologia, elas contratam soluções. Por isso, eu também preciso te ensinar os 3 pilares que as empresas valorizam. Qual que é o primeiro pilar? Resolver problemas, entender a dor do cliente e propor uma solução para isso. Então, eu preciso entender os requisitos do meu usuário, do meu utilizador, entender qual problema ele quer que eu resolva. Para isso, existe o X, que é o User Experience, que ele diz o seguinte: olha, você precisa entender o seu usuário, você precisa entender o que o seu usuário precisa, porque entendendo isso, você vai trabalhar em cima disso para desenvolver uma solução. Segundo pilar muito importante: quando você resolver problemas, você vai automaticamente gerar resultados. E quando você gera resultados, você entrega uma engenharia de valor. Aqui você vai entregar, através do seu trabalho, eficiência, você vai otimizar e automatizar os processos daquela empresa ali, que o seu usuário faz parte dentro daquele ecossistema. O terceiro pilar, você precisa se comunicar com clareza. É fundamental. Você precisa entender que você é um emissor da mensagem e você é, acima de tudo, um receptor da mensagem. Você precisa ouvir a pessoa, entender o que ela tem a dizer, entender
o que ela quer que você desenvolva para resolver o problema dela. Esses são os 3 pilares que as empresas mais valorizam num profissional moderno. É muito importante que você tenha certificações? É sim. É muito importante que você tenha um portfólio interessante? É muito importante que você aprenda idiomas? Sim, é muito importante. Mas, acima de tudo, se preocupe em entender as pessoas, saber se comunicar, aprenda a resolver problemas com base nisso, que, consequentemente, você vai gerar bons resultados. É muito importante que você também aprenda a se posicionar. Primeiro ponto, antes de codar, pergunta: qual problema eu estou resolvendo? O que é que eu estou desenvolvendo aqui que vai resolver o problema do meu utilizador? E como o que eu vou fazer vai resolver esse problema? Segundo ponto, aprenda a apresentar soluções, não funcionalidades. Então, no demonstrativo, não diga assim: eu estou ligando essa aplicação a esse if, nada disso. Explica o que você está desenvolvendo, a solução que você está desenvolvendo naquele processo ali. Explica isso para o usuário. Fala numa linguagem que ele vai entender, mas fala da solução. Explica como aquela solução vai impactar a operação dele e a utilização, seja ele no aplicativo que você vai desenvolver a solução, em um software, em qualquer que seja a aplicação que você vai desenvolver essa solução. Mas apresente essa solução como algo atraente e que faça com que o usuário entenda e se encante com a solução que você vai desenvolver para ele. Terceiro ponto, desenvolva habilidades de negócio além do técnico. Aprenda a entender o negócio, estude o negócio. Você não está desenvolvendo só apenas um código, nada disso. Você está desenvolvendo uma solução de negócio. É isso que prega a era digital e a indústria 5.0, que é uma indústria moderna onde os profissionais são cobrados por desenvolver soluções que atendem às necessidades do negócio. No quarto ponto, meça e comunique o impacto do seu trabalho. Observe o impacto gerado pela sua solução e como ela resolveu problemas, como você gerou valor. Se você fizer isso, você vai adotar uma postura de melhoria contínua. E é isso que todo profissional moderno precisa ter. Os profissionais que resolvem problemas, esses sim, são insubstituíveis. Me diz o que você achou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa um comentário e acompanha o meu canal, porque mais vídeos como esse serão postados aqui para te ajudar a alavancar a sua carreira em tecnologia.